Bom dia, mulheres abençoadas, mulheres cheias do Espírito Santo, passando aqui para o nosso terceiro dia de devocional, glória a Deus. E hoje o tema do nosso dia 3, é lidando com a esterilidade. E o texto base do nosso devocional está lá no Evangelho de João, no capítulo 15 e no versículo 4, que diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. E hoje a palavra-chave para o nosso devocional é permaneça. No início ela já começa destacando, que ela não conhece ninguém que nunca tenha lidado com a esterilidade em algum momento da vida. Então, quem nunca, se deparou com uma realidade de esterilidade, de galhos sem frutos em alguma determinada área das nossas vidas, E a primeira atitude, quando nós analisamos e quando nós observamos que isso está acontecendo, é tentar fazer com as próprias mãos, E ela cita até o exemplo de Sara e de Agar. E eu acho muito pontual para os dias de hoje, porque é exatamente isso que a gente vive, Quantas de nós já não nos ferimos tentando fazer por conta própria, o famoso jeitinho, Quantas de nós já não acabou se entristecendo, ferindo-se e ferindo as pessoas que estão ao nosso redor, que fazem parte da promessa que Deus liberou sobre a nossa vida, porque em algum determinado momento da nossa vida nós percebemos que nós estávamos sem frutos, nós estávamos sem fertilidade e nós tentamos fazer com a nossa própria mão, Mas, em nome de Jesus, eu quero declarar um tempo novo sobre a tua vida. Eu quero declarar que o tempo da fertilidade vai chegar e que você hoje vai entender que você não precisa dar o teu jeitinho, que você não precisa tentar fazer com as tuas próprias mãos, porque nós servimos a um Deus soberano, um Deus que faz milagres, um Deus que pode realizar, um Deus que é capaz de criar, que é capaz de restaurar, que é capaz de trazer vida, é capaz de abrir a madre espiritual da tua vida em qualquer determinada área. Em nome de Jesus, creia hoje. Independente se até o momento você se sente com um útero vazio, creia que o tempo da fertilidade já chegou para você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ela destaca algo que é interessante, que geralmente, quando nós notamos a infertilidade, existem 3 fatores que nós observamos, em ministérios inférteis, em famílias quebradas, em madres vazias, E o primeiro fator que ela observa e que ela destaca para nós é o sentimento de vergonha. Quando nós passamos por um período, de esterilidade, nós nos sentimos envergonhadas, Nós deixamos muitas vezes os pensamentos de fracasso consumirem a nossa vida. Nós começamos a achar que nós estamos falhando, que nós estamos vazias, que nós somos secas. Mas eu quero que nessa manhã você entenda que apesar de muitas vezes você olhar e você declarar ou deixar que esses tipos de pensamentos venham na tua mente, eu quero que você entenda que Deus age nas tuas raízes. Quando você observa e quando você nota que você não está produzindo frutos, comece a se abrir para um processo de restauração nas raízes, porque quando você não está frutificando nos galhos, Deus está te levando a analisar as tuas raízes, porque o processo, o start para acontecer aquilo que Deus deseja fazer na tua vida, ele é através das tuas raízes. Então se permita ser restaurada, se permita Deus tratar as tuas raízes, não sinta vergonha, porque todas nós, como ela mencionou no início, todas nós já passamos ou estamos passando por um momento de infertilidade nas nossas vidas em alguma determinada área.
E você não precisa se sentir envergonhada, porque você não é a única. Mas se você está nesse momento em que você está vendo que você não está frutificando, comece a observar suas raízes e perceba que Deus está te levando para uma restauração mais profunda. O segundo fator que ela declara para nós, quando observamos a nossa esterilidade, muitas vezes nós impormos as nossas dores para outras pessoas. Muitas vezes, tentando dissipar a vergonha, a infertilidade, nós agimos como Sara, para tentar dissipar a vergonha que ela tinha de não ter filhos, diante da promessa que Deus havia feito para ela e para Abraão de ser pais de multidões. Ela tenta fazer com a própria mão. E para dissipar a vergonha, ela coloca Agar para se deitar com Abraão. E tenta fazer com que a promessa aconteça, dando um jeitinho, tentando impor para outra pessoa aquilo que Deus mandou ela gerar. Deus, em momento algum, quando fez a promessa, falou, não, vai ser através da vida de outra pessoa. Não, Deus fez uma promessa a Abraão e falou da sua descendência. Ela era a esposa de Abraão, então era através dela que viria, iniciaria, uma grande família em Deus. Então ela, por medo, por vergonha de passar o tempo e a promessa não acontecer, ela tenta impor isso através da vida de Agar. Então ela fala, olha, eu não posso gerar, mas você vai gerar por mim a promessa. E ela destaca algo que é importante e nós precisamos refletir no dia de hoje. Quantas vezes nós lançamos sobre os nossos filhos as nossas próprias lutas, os nossos próprios sentimentos? Quantas vezes nós, muitas vezes, geramos para os nossos filhos a responsabilidade de fazer acontecer uma promessa que muitas vezes nós não conseguimos ainda gerar em nós. Ah, mas eu não me formei, eu não fiz uma faculdade, então eu vou impor para minha filha que ela precisa ser médica, que ela precisa fazer uma faculdade, porque eu não tive isso. E era algo que gerava no meu coração, mas eu não consegui gerar, não consegui concluir. Então ela precisa se formar, ela precisa fazer, ela precisa... E nós impomos um sonho que é nosso, algo que Deus gerou em nós, e nós muitas vezes não conseguimos fazer com que isso acontecesse, porque muitas vezes nos perdemos no meio do caminho, tentamos fazer por conta própria, não confiamos plenamente naquilo que o Senhor liberou sobre a nossa vida, e isso traz um peso, um fardo, e isso faz com que isso gere uma esterilidade não só em nós, mas também nos nossos filhos, porque talvez não, eu creio que não é porque Deus prometeu algo para a nossa vida que Ele vai querer que nossos filhos também façam isso. Então existe um propósito único e específico para cada um de nós. Então o teu propósito é o teu propósito, do teu filho é o do teu filho. Não vamos mais impor sonhos que nós muitas vezes fomos inférteis no passado, impor para os nossos filhos, para que eles façam, porque Deus tem outros sonhos para eles. E nós precisamos entender isso e não colocar uma pressão para que os outros cumpram aquilo que é para nós cumprirmos. Então, diante desse sofrimento, diante de nós observarmos a nossa esterilidade em alguma área, nós não podemos impor para outros gerarem. Nós precisamos enfrentar e fazer a mudança, fazer acontecer. Nós temos que encarar os nossos medos, e eu creio que nesse tempo há um romper de Deus nas nossas vidas. Eu creio, em nome de Jesus, que nós iremos romper em muitas áreas que muitas vezes nós estávamos impondo para outras pessoas cumprirem aquilo que é para nós cumprirmos. Então, o terceiro fator que ela destaca também sobre a infertilidade, muitas vezes é a incompreensão dos outros. Muitos não compreenderão esse processo que nós estamos vivendo, e nós não podemos nos mover baseado, lembra que nós fizemos um devocional baseado na expectativa dos outros? Nós precisamos crer sobre a palavra que está nas nossas vidas, e nós precisamos confiar que até esse tempo de incompreensão das pessoas, esse tempo de infertilidade, ele gera em nós algo. Assim como foi na vida de Ana, ela cita até, que Ana foi incompreendida nesse momento de esterilidade pelo profeta Eli, porque é muito difícil você olhar para você e você ver as pessoas gerando e você não gerar.
Mas nesse momento de dor, nesse momento que nós estamos com os nossos galhos sem fruto, nós precisamos entender que existe um propósito diante dessa dor. Ninguém se levanta para curar outras pessoas sem antes passar pelo processo de cura. Existe um propósito do Senhor para essa esterilidade que você está vivendo. Creia nisso hoje, em nome de Jesus, e faça como Ana, diante da sua maior dor, se posicione. Ana, ela foi aos pés de Jesus chorando, mas ela teve uma posição diante de Deus. Ela entendeu que ela precisava depender do Senhor e ela entregou a sua vida ao Senhor. Ela entendeu que ela precisava estar alinhada com aquilo que Deus tinha para ela, e quando ela entregou a vida dela verdadeiramente e ela entregou aquilo que ela queria nas mãos do Senhor, Deus fez um milagre na vida dela e ela passou a gerar. E nós sabemos que Ana gerou Samuel e ela o entregou para Deus. Então, quando você se posicionar e quando você entender que tudo é por Ele, que tudo é dele, que tudo é por meio dele, você vai permanecer confiando, você vai permanecer crendo que sem Ele você não consegue fazer nada. Entrega a tua vida ao Senhor e permaneça. Hoje a palavra para nós é: permaneça crendo nas promessas de Deus, permaneça crendo que tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus até esse tempo do processo. Creia que é para o teu bem, é para crescimento, é para você depender totalmente do Senhor, é para você reconhecer que é tudo dele, é para você estar se alinhando ao querer dele, ao propósito dele. Permaneça em Deus. Eu quero deixar para terminar Hebreus 10:39, que diz assim: nós, porém, não somos das que retrocedem e são destruídas, mas das que creem e são salvas. Em nome de Jesus, receba essa palavra e permaneça em Deus, permaneça nele, porque ele tem um propósito muito grande para a sua vida. Que Deus te abençoe e que o seu dia seja maravilhoso, em nome de Jesus.